você que está aí na sua casa e nós que estamos aqui na igreja. Que a paz do Senhor seja com todos. Sejam muito bem-vindos. Esse é o momento que nós tiramos para consagrar ao nosso Senhor Jesus Cristo, para adorarmos, para em comunhão, como nós estamos aqui, adorarmos ao Senhor. E eu quero te convidar na sua casa para você junto comigo fazermos uma oração de abertura desse momento tão importante para as nossas vidas. Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pelo amor do Senhor derramado em nossas vidas. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem construído e o Senhor tem levantado homens sábios na nossa nação, homens sábios em todos os lugares, para fazer a tua vontade, Senhor. Obrigado pelo amor que o Senhor derrama em nossas vidas, nos dando saúde. Obrigado pelo dia de hoje. A tua palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós estamos aqui, Pai, de pé, com toda a força que o Senhor tem nos dado, para dizer ao Senhor o quanto te amamos, o quanto te adoramos, o quanto reconhecemos no Senhor tudo aquilo que nós precisamos. Continua conosco, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Eita. Boa noite, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Alegria poder estarmos juntos novamente, né? Muitas restrições ainda, mas aprove o Senhor esse momento oportuno de estarmos novamente reunidos, né? E assim, é um momento diferente, né? O ambiente também está um pouco diferente, né? Mas o nosso Deus, Ele é merecedor de toda a glória. Estamos no culto e assim nós vamos adorá-lo, vamos colocar diante dele nosso coração, e que você possa ficar à vontade para colocar o seu coração diante de Deus, né? Expressar a sua adoração ao Senhor. Eu sei que por conta do ambiente a gente fica assim meio na expectativa, meio preso e tudo, né, ao que está acontecendo, mas que você possa focar no Senhor nessa noite e que você possa abrir o seu coração para o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Se você quiser ficar à vontade, ficar em pé, pode ficar à vontade, viu, gente? Nós estamos na casa do Senhor, vamos cultuá-lo a Ele com todo o nosso coração, amém? Receba, Senhor, nossa adoração a Ti nessa noite, Pai. Vamos cantar todos juntos? Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso.
coração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que sou apaixonado cada vez mais por ti. Tu és Senhor, Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além, oh, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Glória a Deus. Aleluia. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Vamos cantar mais uma vez.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua... Somente a igreja declarando: no Santo dos Santos, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença. Todos juntos, no Santo dos Santos, no Santo dos Santos. A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia! Glórias a Ti, Senhor! Santo, 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 Senhor. A Ti honra e glória, Pai. Aleluia. Vamos cantar todos assim, ó. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei
somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar, e tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Te louvamos, Senhor, independente das circunstâncias, Pai. A ti toda honra e glória em nome de Jesus. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, Pai. Tu és o Deus, o meu amado, o meu Senhor. Oh, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei, te Aleluia. Glória a Deus. Glória a ti, Senhor. Graças e paz, irmãos. Amém? Que a bênção do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Podem se assentar.
Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o nosso coração. Pessoal do louvor, Deus abençoe. Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, Tua misericórdia, o Teu amor, Teu zelo. Te louvamos, ó Deus, porque podemos estar juntos mais uma vez aqui neste lugar para adorar ao Senhor e bendizer o Teu santo e maravilhoso nome. Ó Deus, receba a gratidão do nosso coração, a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Nós Te louvamos por ela. Receba, Deus, o nosso coração diante de Ti nesta hora, Pai. Que o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Abençoe aqueles que estão aqui presentes. Abençoe, Deus, aqueles, ó Deus, que estão em casa, os que estão ouvindo pela rádio Acide. Abençoe o Zelito, abençoe a vida do Teu Filho com graça, com misericórdia, com a Tua paz. Abençoe a todos, Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, nessa noite eu queria trazer uma palavra para o nosso coração, para que a gente seja fortalecido. O desejo do meu coração é esse, que a gente seja fortalecido nessa nossa caminhada. E o nosso coração está muito grato a Deus. Eu agradeço a Deus pela equipe que está trabalhando, que receberam vocês, né? A equipe que recebeu vocês. Agradeço pelo coração disponível de todos, que a bênção do Senhor esteja no coração de toda essa turma que está trabalhando. Alguns estão trabalhando hoje, outros trabalharam de manhã, outros vão trabalhar na quarta. Então tem uma equipe funcionando para receber bem a todos nós. E o meu coração fica grato. Agradeço a Deus pelo Ministério de Louvor, que desde quando nós voltamos, né, tem estado aqui constantemente. O Zaga já não sabe mais nem o que é casa de noite, né? Todo domingo, toda quarta aqui com a gente. Netinho também trabalhando bastante conosco, o Paulo, toda a equipe que trabalha com a gente. Eu agradeço a Deus de coração, porque dessa forma Deus nos permitiu estar hoje aqui, né? Na caminhada, nossa caminhada firmes e fortes em nome do Senhor. Queridos, hoje, se eu for colocar um tema na mensagem de hoje, o tema é perseverança. Eu quero que a gente trabalhe um pouco essa ideia da perseverança no nosso coração. E nesses dias de pandemia, eu tenho observado que eles têm servido para testar a nossa perseverança no Senhor. Eu tenho ouvido falar de pessoas crentes que estão desanimados na fé, estão desanimados com a igreja, estão desanimados com o dia a dia. Eu acho que essa questão de ficar em casa, para muita gente, acabou não sendo uma coisa boa, porque afetou o emocional, afetou os sentimentos, afetou o físico, o psicológico. E alguns, nessa questão de ter dificuldade com isso, não estão sabendo lidar com essa realidade. A gente tem que saber lidar com as realidades que nós encontramos, né? Nós temos que saber lidar bem com estas coisas para que a nossa alma esteja tranquila na presença de Deus. Mas quando a gente pega essa situação e coloca o foco em Jesus Cristo, como está escrito em Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a gente vai então sendo fortalecido intimamente para que a gente possa perseverar diante do nosso Deus. E aí eu queria trazer nessa noite essa reflexão, perseverança na fé. Nós precisamos, queridos, permanecer naquilo que a gente crê, independente de circunstâncias, independente do que está acontecendo aí fora, independente de qualquer coisa, nós precisamos permanecer firmes na fé. Marcos 13 diz assim: todos odiarão por minha causa. O Jesus alertando a igreja em relação o comportamento do mundo em relação à igreja. Mas aí Jesus diz assim: olha, todos os odiarão por minha causa, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Então, há uma perseverança a ser observada, há uma perseverança a ser trabalhada no nosso coração. Então, Jesus já está advertindo a igreja que o mundo odiaria a nós. A gente sabe disso, que o mundo odiaria a igreja, de que o mundo perseguiria a igreja, mas Jesus coloca essa fala que fecha bem a questão: mas quem se mantiver firme, ou quem perseverar até o fim, será salvo. Então, há uma perseverança, há uma caminhada, irmãos, na nossa fé cristã, que precisa ser muito bem trabalhada, e trabalhada assim com afinco na nossa mente.
a gente deve ter a capacidade de perceber quando nós estamos esfriando na fé. A gente precisa ter a capacidade de perceber quando o nosso coração está começando a se desmotivar das coisas de Deus. E se tem uma coisa que é muito fácil para todo mundo, indistintamente, é a capacidade de nos afastarmos de Deus. Isso não é assim, os carnais, esse e aquele. Não, mas todo mundo tem essa possibilidade de, na vivência, na caminhada, a gente se esfriando na fé e se afastando de Deus. Aí Jesus então faz um alerta: olha, aquele que perseverar, quem se mantiver firme até o fim será salvo. Mateus 24:12 também vai falar a mesma coisa. E Jesus diz assim: olha, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Amor de muitos em relação a quê? Em relação ao Senhor Jesus Cristo, à fé. O amor de muitos em relação ao cristianismo, ao nosso Senhor. O amor de muitos em relação ao indivíduo, não é? Ao outro, próximo. Esse amor esfria. E aí Jesus está alertando: o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas Jesus então reforça a ideia: mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Quem conseguir vencer essa falta de desamor, quem conseguir vencer a frieza de coração, quem conseguir ter uma vida de perseverança, Jesus então diz: olha, aquele que ficar firme até o fim será salvo. Aí a gente entra numa teologia que nos ensina que todo salvo persevera até o fim, e todo aquele que persevera até o fim é salvo. Não é? Parece que é uma redundância, mas é o que a Bíblia nos ensina. Todo aquele que é salvo vai perseverar até o fim, e todo aquele que persevera até o fim é porque é salvo. Então o Senhor Jesus Cristo vai nos orientando estas coisas, a perseverança na fé. Lucas 21:19 também vai dizer o seguinte: e pela perseverança que obterão a vida. Perseverança na caminhada, perseverança na fé em Jesus Cristo, perseverança nessa nossa lida diária de cristãos. Então a gente precisa, queridos, estar atentos a essas realidades, a essas verdades bíblicas, porque muitos na caminhada vão se esfriando da fé. Paulo mesmo alerta. Paulo, escrevendo uma das cartas, ele diz: olha, Demas, um rapaz, um discípulo de Paulo, então diz assim: Demas amou o presente século e me abandonou. Então Paulo está alertando isso, olha, Demas amou o presente século e me abandonou. E Paulo chega em outro momento e diz assim: olha, estou sozinho, não tive ninguém ao meu lado nesse momento crucial da minha vida. E o Demas abandonou. Outro também, um rapaz chamado Alexandre Latoeiro, trabalhava com bronze, ele perseguiu Paulo duramente. E Paulo ficou firme na fé, firme naquela situação conflituosa, e ele não abandonou a sua fé, não se desanimou na sua caminhada. É pela perseverança que vocês obterão a vida eterna. Então a gente precisa pensar nisso. E a falta de conhecimento das Escrituras faz com que a gente vá vivendo muitas vezes uma vida assim meio, como é que diria aí, meio laboar, né? O pessoal usa esse termo, né? Laboar. E aí a gente vai vivendo uma vida de qualquer forma, assim, fria, desinteressada. E eu tenho observado que a pandemia, ela tem sido assim um instrumento para despertar ou para revelar o nosso coração diante das situações. Como é que está a nossa vida cristã dentro de casa, fora do templo? Como é que está a nossa vida cristã no dia a dia, sem culto, dentro do templo? Será que a gente está permanecendo firmes? Eu estou dizendo para todos nós que estamos aqui presentes e para todos aqueles que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir outro dia, que eu não sei que dia que vai assistir. Como está o nosso coração? Nós estamos vigiando o nosso coração em relação às práticas cristãs, à oração, ao jejum, à intercessão, à leitura da palavra de Deus, uma vida de gratidão na presença de Deus. Então nós precisamos, queridos, perseverar nessa fé. E este, para mim, na minha ótica, é um tempo sim, que Deus está dando à igreja, para que a igreja reflita sobre si mesma, para que a igreja analise, critique a si mesma. Onde está a minha fé? Está baseada em quê? Está baseada em quem?
como é que eu sou cristão fora do templo? Tudo isso eu penso na minha cabeça aqui, de que é Deus nos dando essa oportunidade para altas reflexões. E devemos refletir a respeito dessas coisas. Hebreus capítulo 10, verso 38 diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou retroceder, o sentido melhor seria esse, não é? O meu justo viverá pela fé. E se alguém retroceder, aí Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer em pessoas que retrocedem, que voltam atrás, que começam na fé, aí começam a desistir, a desanimar, aí começam naquela fé de fogo, né? A bênção e tal, e vai firme e forte ali naquele começo, daqui a pouco vai arrefecendo, né? Principalmente quando a gente está em crise, né? Quando a gente está em crise, parece que vem uma fé assim que toma conta da gente. Mas agora eu vou estar orando. Eu já vi vários exemplos disso, né? Na hora da crise, aí Deus é a única solução. Passou a crise, tchau Deus, valeu, foi bom, muito obrigado. Deus é bom o tempo todo e a vida segue. E Deus aí vai ficando em segundo momento. Mas no momento da crise, só tinha Deus. Resolveu uma questão, a alma quietou. Aí Deus virou assim, sabe, uma segunda opção de vida. E Paulo, o escritor de Hebreus, está dizendo isso: olha, se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Aí o escritor de Hebreus diz assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram ou daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então o escritor de Hebreus, ele está falando sobre perseverança. Então Paulo está assim dizendo para a igreja: sejam firmes e constantes. Uma outra tradução diz isso: sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Seja lá o que for que você estiver fazendo na obra de Deus, recebendo alguém no portão, seja pregando, seja ministrando louvor, em qualquer área que você estiver agindo, seja no campo missionário, seja na liderança de uma igreja, onde for que você estiver, o conselho de Paulo é que a gente permaneça firme, sejam firmes e constantes, sejam perseverantes naquilo que vocês estão fazendo, não se desanimem. E é muito, muito interessante como a gente observa na caminhada de igreja, como as pessoas às vezes começam trabalhos em grupos e a dificuldade de convivência vai desanimando, aí já não tem mais interesse, e muitas vezes algumas pessoas que têm um temperamento mais forte, né, aí se mantém até o fim, continua trabalhando, mas não percebe às vezes que feriu, que magoou, que falou que não poderia ser dito, coisas desse tipo, e os outros vão se desanimando na caminhada, alguns vão se desanimando mesmo porque se desanimam da vida. Mas Paulo está dizendo assim: não, olha, sejam firmes e constantes. Não se desanimem facilmente. Permaneçam firmes. Você está trabalhando em alguma área da igreja? Fique firme lá. Procure, no que depender de vocês, tenha paz com todo mundo, mas fique firme trabalhando. E é muito comum as pessoas estarem desanimando das coisas de Deus. E desanima com uma facilidade incrível. Mas assim, eu fico observando, não desanima do emprego, né? Assim, porque precisa do emprego, aí não desanima. Aí tem que estar lá, tem que estar se esforçando, tem que estar lá batalhando, porque a vida depende também do emprego, das outras coisas que faz, mas às vezes desanima das coisas da obra de Deus. Mas também tem uma outra questão, que é um inimigo que faz com que a gente se desanime. Ou será que vocês acham que eu também não tenho meus momentos de desânimo? Julho para mim foi um mês assim bem difícil. Aconteceram algumas coisas comigo e foi um mês assim que eu fiquei perguntando para Deus: e aí Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor está querendo da minha vida? Porque bateu um desânimo por causa de uma situação e eu fiquei a refletir se vale a pena algumas coisas. Depois aí eu recobrei a sanidade mental e eu falei: eu quero saber de onde eu vou cuidar da minha vida. E fui cuidar da minha vida, porque aqui Deus não falou nada, a gente vai cuidar da vida. E aí a gente tem que estar sempre pensando nisso, a perseverança na obra de Deus, independente de situação, de coisas que aconteçam, mas a gente vai insistindo perseverantemente na presença de Deus. Perseverança, queridos, nas dificuldades da vida. Todos nós passamos dificuldades.
E nós temos que aprender com elas. Todos nós passamos por lutas, por provações. Todo mundo tem sua fornalha, todo mundo tem sua cova dos leões. Todo mundo tem a sua cruz, todo mundo tem seu martírio, entre aspas. Todo mundo passa por dificuldades, não é diferente com ninguém. Não existe no mundo ninguém que não passe por dificuldades. Não é? Alguns podem não passar dificuldades financeiras, mas passam dificuldades emocionais, passam dificuldades no casamento, passam dificuldades na família. Então, dificuldades na vida tem várias áreas para que a gente possa passar, e essas dificuldades nós temos que perseverar enfrentando-as e ir até o fim. Nós não podemos ser daqueles que desistem das coisas, das dificuldades, abandonam, porque senão, queridos, a gente não cresce. Romanos 5,3 diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades. Parece que não é uma prática cristã estar alegre nas dificuldades, pelo contrário, é um chororô crente, né, de quando enfrenta dificuldade. Parece que a gente não pode, porque eu sou crente, eu não posso passar por lutas e dificuldades. E Paulo não diz isso. Paulo ensina para a gente o quê? Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Alegramos, que termo estranho para falar sobre dificuldades e provações. Alegrar dentro da fornalha, alegrar dentro da cova dos leões, alegrar na cruz, crucificado. Como é que a gente se alegra nessas coisas? Como é que a gente vai se alegrar num casamento que está desintegrando? Como é que a gente vai se alegrar num filho que está dando trabalho? Como é que a gente vai se alegrar nas doenças que podem vir até nossas vidas? Como é que a gente vai se alegrar no momento de dificuldade, de luto e outros momentos tal? Mas Paulo está dizendo, olha aí, Paulo falando dele mesmo, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos, aí tem uma questão mental, racional, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. Ou seja, as dificuldades e provações contribuem para que a gente desenvolva a perseverança. Então, Deus nos dá lutas e provações, não para a gente entrar na campanha dos 7 dias, das 7 semanas, para que a campanha acabe, para que a luta acabe logo. Não, Deus nos dá provações e dificuldades para que a gente desenvolva perseverança. E quanto tempo vai durar a provação? Não sei. Jesus passou 40 dias, 40 noites de jejum, sendo tentado pelo diabo. Quanto tempo vai durar? Não sei. Por que Paulo está dizendo isso? Olha, se as dificuldades desenvolvem a perseverança produz caráter aprovado. Perseverança, irmãos, vai trabalhar o seu caráter. E você será uma pessoa melhor, um indivíduo melhor. E esse deve ser o objetivo do nosso coração. Nós precisamos trabalhar de tal forma que o nosso caráter seja burilado, seja trabalhado, seja aperfeiçoado. E sem lutas, dificuldades, não há perseverança. E sem perseverança não há caráter afirmado. E o que mais? E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E tem pessoas perdendo a esperança. Aí tem aquele ditado, né? A esperança é a última que morre, né? A esperança é a última que morre. Bom, para a esperança não morrer sendo a última, nós precisamos trabalhar o quê? As provações, perseverar nas provações, manter a perseverança e manter um caráter aprovado. E isso vai fortalecer a nossa esperança de que Jesus está conosco, independente de eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele está conosco, seja dentro da cova, seja na fornalha, seja na cruz, seja onde for, seja na provação que você estiver, no deserto, no oásis, seja onde você estiver, Ele está com você, e isso é esperança. A sua esperança tem que dizer que Jesus está do teu lado. Isso é fé. Você precisa crer nisso, de que em qualquer situação e circunstância da sua vida, o Senhor está lá. Ou então, Ele é mentiroso. Ou então, você não é cristão. Eis que estou convosco é uma promessa para todo crente. É uma promessa para todo crente. Eu estou com vocês. Aí Romanos, no capítulo 12, verso 12, diz: alegre-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Pacientes nas dificuldades. Paciência aqui é sinônimo de perseverança. Sejam perseverantes, sejam pacientes.
Paciência, queridos, é uma coisa que pouca gente tem. A paciência, a capacidade de chamar, eu não sei se eu estou confundindo, devem ser sinônimas as palavras, é a resiliência, a capacidade de você ir se superando, vencendo as dificuldades da sua vida. É isso que Paulo está dizendo para nós. Tiago 5,10 diz assim: irmãos, tomem como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Então Tiago está falando, olha, vocês têm que ler a Bíblia para ver o que aconteceu com eles, para que vocês aprendam com eles a paciência que eles tiveram no sofrimento deles. Olha, Deus chama homens, aí uns deles são espancados, mortos, apedrejados, como diz lá em Hebreus, no capítulo 11, sobre os heróis da fé, cerrados ao meio. Jeremias, que eu estou lembrado, foi jogado dentro da cisterna e afundou na lama até a cintura, se eu não estou enganado. Homens que Deus chama e que deveriam ser bem recebidos e na verdade não são, são rejeitados, sofrem consequências, sofrem perseguição, sofrem um monte de coisas ruins. E aí Tiago vai e diz isso: olha, tome como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes, olha que loucura, consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Mas como assim consideramos felizes? Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como no final o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó ficou firme na sua perseverança, não descreu em Deus. Hoje eu comentei com as meninas ali agora de manhã, que chega um determinado momento lá no livro de Jó, em que Deus vai e diz assim para um dos rapazes, dos amigos de Jó, né? E ele diz assim: olha, você não falou de mim o que é certo, como disse meu servo Jó. E eu fiquei pensando nisso, eu comentei para elas, né? O que será que eu falo que é contra Deus? O que eu acredito, que eu penso, e eu vou e falo que eu estou falando contra Deus. As minhas palavras, e eu querendo agradar, e na verdade eu estou falando contra Deus. Porque os amigos de Jó sentaram ao redor de Jó e começaram a falar coisas para Jó a respeito de Deus, e Deus diz: olha, vocês não foram muito corretos no que vocês falaram, não. Jó, na sua lamúria, entre aspas, foi mais correto do que os amigos que não estavam passando em dificuldade nenhuma. E Deus disse para um deles: olha, você não falou correto que a meu respeito, não. Você falou mal de mim. Eu falei: Jesus Cristo, eu olho no texto e releio, e falo: onde é que esse camarada falou mal de Deus aqui? Mas Deus disse isso. Deus chegou e falou isso. O que a gente tem falado no nosso testemunho que fala contra Deus? Se Deus nos chamasse assim no canto: vem cá, meu filho, vamos conversar, você tem falado isso mal de mim. De que forma, Senhor? Eu só procuro falar da coisas que glorificam o teu nome, mas a gente precisa tomar cuidado. Jó, no meio da perseverança, no meio da sua tribulação, ele ficou firme na sua caminhada com Deus, e não se desanimou. E aí Tiago usa Jó e usa os profetas como exemplo para nós de pessoas que sofreram perseguição, sofreram morte física, que sofreram todo tipo de coisa ruim, mas perseveraram na fé, não desistiram. Outra coisa que nós precisamos, queridos, é perseverança nas Escrituras. Romanos 15:4 diz: e essas coisas foram registradas, as coisas que foram escritas no Velho Testamento, essas coisas que foram registradas há muito tempo para nos ensinar, essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência, que é perseverança, e ânimo para mantermos a esperança. Queridos, você precisa, e eu preciso ler as Escrituras, porque as Escrituras trazem paciência para nós, traz ânimo para o nosso coração. E nós precisamos conhecer as Escrituras para que essas coisas fiquem dentro de nós, para que quando vierem as dificuldades da vida, as Escrituras, firmadas na nossa mente, a gente lembre sempre de alguns versículos, como está escrito, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Foi o que o profeta fez. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Gente, alguém fecha aquele portão, por favor. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí o que acontece? Nós precisamos estar atentos a isso. E o que me dá esperança? É conhecer a palavra de Deus. O que me dá esperança? É saber que eu tenho um Deus que é poderoso, é saber que eu tenho um Deus que sabe de todas as coisas, é saber que eu tenho um Deus que governa todas as coisas, é saber que eu tenho um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que Ele governa a minha vida, Ele governa o mundo, governa o universo, e eu preciso trazer essa memória sempre, especialmente nos momentos de crise. Eu tenho um Deus que é maior do que qualquer coisa. Certo? Então, vamos trazer à memória essas coisas. Então, a Escritura vai fazer isso conosco. Trazer à nossa memória de que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. De que se você atravessar as águas não te afogará, se você atravessar o fogo não te queimará. Eu te tomo pela minha mão direita e te conduzo. Esses versículos, esses textos precisam ser trazidos à nossa memória em momentos de crise para que a gente tenha esperança no Senhor. Mas se eu não leio Bíblia, não conheço Bíblia, o que será trazido à minha memória? A gente precisa conhecer as Escrituras para isso. Tiago 1,23 vai dizer assim: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, Tiago está trazendo à nossa mente, à nossa memória, que nós devemos conhecer as Escrituras, que é a lei perfeita que nos liberta, para que a gente possa perseverar, não só conhecer, mas praticar a lei perfeita. Então, nós precisamos, queridos, perseverar. Por isso que eu estou dizendo para vocês, esse momento de crise mundial, de pandemia, para mim, está sendo uma ação de Deus para despertar a igreja, para uma autocrítica, para uma autoanálise, para perceber como está a nossa vida diante do Senhor. Há um hino do cantor cristão, se eu não estou enganado, diz assim: quanto que conosco iam e hoje não... quanto que conosco iam e hoje conosco não mais estão. Alguma coisa nesse sentido. Que abandonaram o caminho. Abandonaram a fé, abandonaram a caminhada. Alguns não abandonaram a caminhada, mas estão perdidos nos atalhos que escolheram. E isso também é muito perigoso. Tem alguns atalhos que parecem ser bons, mas são extremamente perigosos, especialmente atalhos teológicos. Segundo João 1,9 diz: quem se desvia deste ensino não tem ligação alguma com Deus, mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. A preocupação de João é que a igreja esteja ligada em Cristo pelo ensino que lhe foi proposto. O ensino é o quê? É o que está escrito na palavra de Deus. E João está preocupado com isso. Quem se desvia deste ensino, quem se afasta da Escritura, quem se afasta dos mandamentos, quem se afasta da palavra de Deus, não tem ligação alguma com Deus. Mas quem permanece no ensino de Cristo tem ligação com o Pai e também com o Filho. Então nós precisamos parar para analisar a nossa caminhada. E, queridos, qualquer resquício ou qualquer percepção, melhor dizendo, qualquer percepção de esfriamento no nosso coração deve ser um sinal de alerta. É só a gente fazer uma reflexão bem simples. Há 10 anos, como é que estava a minha vida com Cristo? Há 5 anos, como é que estava a minha vida com Cristo? O ano passado, como é que estava a minha vida com Cristo? Meu envolvimento com Ele na leitura, meu envolvimento com Ele no caráter, meu envolvimento com Ele no testemunho, meu envolvimento com Ele na evangelização, seja falando, seja vivendo. Como é que estava meu testemunho antes? Como é que estava a minha vida antes? E como é que está agora? É uma boa reflexão para a gente fazer. Hoje eu estou mais perto de Deus internamente ou estou distante de Deus? Hoje eu estou mais amando Deus ou estou mais afastado de Deus? São análises, irmãos, simples de fazer.
Não precisa ser assim, sabe? Vou no monte, aí Deus vai me falar lá no monte. Aí quando eu chegar lá no monte, Deus vai me revelar como é que eu estou. Não precisa. Examine-se o homem a si mesmo. Como é que eu estou hoje? Lembra de Apocalipse? Volta onde caíste no primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o primeiro amor. E aí? Como é que está o meu coração? Se eu for olhar para o meu primeiro amor e como eu estou hoje, como é que está a minha vida? Perseverança nas Escrituras, perseverança na fé. Nós precisamos também, queridos, perseverar em oração. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Quanto tempo a gente gasta por dia em oração? A gente gasta por dia em leitura da palavra. A gente gasta por dia em meditação. Quanto tempo a gente gasta? Quanto tempo eu gasto na televisão? Quanto tempo eu gasto no celular? Quanto tempo eu gasto fazendo estas coisas? Também são indicadores bem interessantes que a gente poderia analisar. Quanto tempo eu gasto, sei lá, no Instagram, no WhatsApp? Quanto tempo eu gasto lendo a Bíblia? Ah, pastor, o senhor está espiritual. Não estou espiritual não, são coisas práticas da vida cristã, não tem nada de espiritual não. Isso é o mínimo que se requer de um cristão. Orar, ler a Bíblia e jejuar. São as práticas espirituais mais básicas de todo cristão. Como é que está isso na minha vida? Eu faço com prazer ou eu digo, puxa vida, amanhã eu tenho que jejuar. Eu falei que eu ia jejuar amanhã e agora a noite é uma angústia porque vai começar a jejuar meia-noite. É assim que está funcionando? Se não é, amém, graças a Deus. Mas se for, está na hora de uma reflexão. E a proposta minha nessa noite é de uma reflexão. Uma reflexão sobre perseverar até o fim. Ficar firme até o fim. Perseverança no bom comportamento. 1 Timóteo 4,16. Aí Paulo diz para Timóteo assim, fique atento ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Observe o que você vive e observe o que você ensina. Observa o que você vive e observa o que você ensina. Aí isso vale para a minha vida aqui como pastor, e isso vale para a sua vida como ovelha também. O que você tem vivido do Evangelho de Jesus? Porque essa sua vida está ensinando alguma coisa a alguém. Os seus filhos estão sendo alcançados pelo poder do seu testemunho, da sua vida cristã? A minha ministração aqui fala mais alto do que o meu comportamento fala mais alto do que a minha ministração. Onde uma vez o pastor Jean pregando, ele disse que quando a gente está pregando, a gente não passa palavras, a gente passa coração. Porque as pessoas verão, ou procurarão ver no meu comportamento, que é o meu coração, se a minha boca está falando o que está lá dentro. E a gente precisa, queridos, parar para refletir nisso. Meus filhos observam o que eu faço, mais do que eu falo. Eles observam o que eu faço mais do que eu falo. Isso eu tenho certeza absoluta. Absoluta, absoluta. Meus filhos olham para o que eu faço. Claro que eles ouvem o que eu falo. Mas o que vai ficar cravado no coração deles é o meu comportamento. Se eu minto dentro de casa, se eu faço coisas que não são corretas, e embora lá em casa eu falo que a gente deve viver uma vida reta, uma vida santa, tal, essas coisas que a gente tem que fazer, mas os meus filhos olham mais para o que eu vivo, se eles veem em mim isso. A minha esposa também olha para o que eu vivo. Se tem alguém que me conhece, é ela. E aí, queridos, a gente precisa parar para pensar nisso, porque fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Aí Paulo diz assim, permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Permaneça fiel. Eu, como pastor, eu preciso permanecer fiel naquilo que é certo. E o que é certo? É a sã doutrina que eu prego na igreja. Eu não tenho dúvida, irmãos, que eu prego a sã doutrina na igreja. Baseado em tudo que eu tenho aprendido, daquilo que eu tenho aprendido da minha convenção, dos meus colegas pastores da minha convenção, que nós fazemos parte. Eu tenho tranquilidade de que nós pregamos o que é correto. Eu não tenho dificuldade, não há assim uma heresia entre nós. E aí Paulo está dizendo assim, permaneça fiel ao que é certo. O que é certo em quê? Na maneira de viver e na maneira de ensinar.
o que é certo na maneira de pregar. O que você prega tem que ser certo. Então, permaneça fiel ao que é certo. Permaneça fiel à sã doutrina. Não fique indo de vento em vento, de corre para cá, corre para lá. Aqui está melhor, ali está melhor. Não, fique firme, perseverante naquilo que é certo. E assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Porque se tem uma coisa que pode levar as pessoas ao inferno é a heresia. É o ensino errado. É quando a gente traz heresias para o meio da igreja e o povo acredita nessas heresias, abraça essas heresias e as pessoas se afastam da verdade por causa das heresias pregadas. Então, nós temos nos esforçado, eu, pastor Wellington, para que a gente esteja sempre, os nossos professores de EBD e quantos pregam aqui à frente, preocupados muito com a perseverança na sã doutrina, porque a sã doutrina gera bom comportamento. Porque Paulo está dizendo, fique atento ao seu modo de viver. Isso não significa, irmãos, que nós temos que ser perfeitos naquela proposta que o mundo acha que nós temos que ser. Porque isso não existe. O mundo é hipócrita. Eles não são e exigem que nós sejamos. O mundo é hipócrita, não vem com conversa não, porque o mundo é de uma hipocrisia enorme. Eu fico vendo na televisão, respeito. Mas se tem uma coisa que não fazem é respeitar aos crentes. E ficam lá com essa conversa boba de respeito. Eles não respeitam os evangélicos. E fica com essa conversa, mas sempre cobrando que os evangélicos tenham respeito por eles. Irmãos, é hipocrisia pura. E eu não tenho medo de falar o que estou falando, não, porque é hipocrisia. O mundo é hipócrita. Aí, se algum cristão comete algum erro, vem uma cobrança absurda sobre os erros dos cristãos. O cristão não devia cometer erro, obviamente, não deveria. Mas também esperar que haja perfeição, eles sabem que não existe perfeição, mas cobra perfeição. Certo? E isso é hipocrisia. Porque eu sei que o outro não tem aquilo e eu cobro que o outro não tem. E aí o mundo é hipócrita nesse sentido. Porque nem eles gostam de um bom comportamento e cobra dos outros um bom comportamento. Quando a gente age assim dentro da igreja, também somos hipócritas. Porque cada um deve conhecer a sua limitação. A Bíblia diz assim, cada um deve andar segundo aquilo que já alcançou. Alguns já alcançaram maturidade mais do que outros. E Paulo diz que aqueles que são espirituais tenham paciência com os que são carnais, não é? Com os meninos na fé. E meninos na fé pode ter 50 anos de igreja. Não é o tempo de igreja que diz que é maduro. É o quanto se pratica da palavra que diz o que é maduro. Hebreus explica isso. Hebreus diz, poxa, vocês já deveriam ser mestres e precisa tomar leite de novo? Hebreus está falando isso. Capítulo 4, capítulo 5 de Hebreus vai falar sobre isso. Porque Hebreus diz assim, vocês já deveriam ser mestres, mas tem que tomar leite outra vez. E leite é para crianças. Paulo diz isso em 1 Coríntios. Leite é para crianças, mas aquele que se alimenta da palavra e pratica a palavra, esse é maduro na fé. Então eu posso estar na igreja há 30 anos e não ser uma pessoa madura na fé. E ser uma criança que ainda continua tomando leite. E quando eu observo algumas pessoas que eu considero mais maduras do que eu, se é que eu tenho alguma maturidade, eu falo assim, poxa Deus, quando é que eu vou chegar lá? Quando é que eu vou chegar lá? Isso não é gente, não é orgulho, não é... Dá uma palavra aí. Quando você deseja o que o outro chegou? Inveja. Isso não é inveja não, gente, tá? Nem é inveja santa. Não é inveja não, você querer amadurecer é saudável. Quem aqui não gostaria de ser maduro igual o apóstolo Paulo? Duvido que aqui não tem alguém que não gostaria de ser maduro igual o Paulo. Ou igual Pedro, embora a gente às vezes critica tanto Pedro, né? Mas Pedro é um camarada extremamente amadurecido na fé. E João, uma pessoa extremamente amadurecida na fé, fala de amor de uma forma assim tão simples, que o mundo hoje está distorcendo, né? O amor que João prega está sendo distorcido, está sendo torcido, entortado. O mundo está pegando aquilo que Jesus disse, que João disse a respeito do amor, e está torcendo para o seu interesse. Então, o que acontece? É que
o texto está nos levando a isso. Perseverança no bom comportamento. E para eu encerrar, perseverança na perseguição. Olha o que Apocalipse diz. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Então, João foi preso por causa da palavra de Deus. João estava sendo perseguido por causa da palavra de Deus. Apocalipse 2 diz, é Jesus falando, né? Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança. Jesus falando para a igreja. E sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Apocalipse 2,19. Sei de tudo que você faz, vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Acho interessante, Jesus diz quem é você e diz que sabe tudo que você faz. Então, Deus nos conhece profundamente. E Ele destaca a perseverança dessa igreja, que no momento difícil ficou firme. Resistiu, perseverou. João perseverou na ilha de Patmos na sua fé. João poderia ter dado lá uma paranoia, alguma coisa, exilado numa ilha praticamente deserta, que era uma prisão. Seria hoje o mesmo que Nelson Mandela ficou lá na prisão, que era uma ilha, né? Que é uma ilha lá na África do Sul. Nelson Mandela ficou preso lá, nessa ilha, eu esqueci o nome da ilha, Ilha de Patmos. Você vai encontrar em Nova York, se eu não estou enganado, acho que é em Nova York, tem a ilha de Alcatraz também, uma ilha para pessoas que eram presas na época. E esse tipo de solidão faz com que a pessoa, às vezes, perca a razão, vá perdendo os sentidos, do que é certo, do que é errado, porque é uma coisa que você sabe que vai ficar ali para sempre. E João manteve o equilíbrio, João manteve a emoção, João manteve a razão, João se manteve firme e forte na fé. Ele não deixou a sua fé, não abandonou a sua fé, não ficou reclamando de Deus. Meu Deus, como é que o Senhor me deixa, eu pregando o Evangelho, como é que o Senhor me deixa vir para esta ilha, como é que o Senhor me deixa chegar a esse ponto? João, em nenhum momento eu vejo João reclamando de coisa nenhuma. E diz a história, alguns historiadores, que João, irmãos, foi jogado dentro de um tacho de azeite fervente, e ele não morreu. Aí, se eu não estou enganado, ele foi jogado primeiro no tacho de azeite fervente, não morreu, depois foi exilado para a ilha de Patmos. Então, aí você trabalha a vida toda para Jesus e morre desse jeito. Eu tenho aqui no meu zap que eu recebi as formas em que cada discípulo morreu. Tiago foi morto à espada, que eu estou lembrado. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo porque não se achou digno de morrer como seu Senhor. E acho que Mateus morreu apedrejado. Quem é o outro? Teve um que foi para a Índia, que eu não lembro agora o nome dele, foi para a Índia e lá foi morto, perseguido na época, né, os hindus, a religião lá da época que ele foi pregar lá na Índia. Pessoas que deram as suas vidas e morreram dessa forma, e poderia chegar no final da história e falar assim, poxa vida, vale a pena ser crente? Vale a pena ser cristão desse jeito? A gente vive a vida toda para Deus, vive a vida toda servindo ao Senhor para morrer dessa forma? Jogado num tacho de azeite fervente, já pensou? Que coisa terrível, como é que pode? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus servos. Aí Paulo foi decapitado, né? Cortaram a cabeça dele. Aí Paulo diz assim, já estou sendo oferecido como libação, como vinho derramado perante o Senhor. Olha que cabeça, que mentalidade é essa? Ele não via a morte dele como uma coisa ruim. Ele olhava para a sua própria morte como o quê? Oferta a Deus. Ele olhava a sua morte como um sacrifício, alguma coisa sendo queimada perante Deus, em adoração ao Senhor.
perseverança na perseguição. E aí nós vamos encontrar Apocalipse capítulo 13, verso 10, que diz: quem estiver destinado à prisão será preso. Quem estiver destinado a morrer pela espada, morrerá pela espada. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante e permanecer fiel. É na perseverança que vocês ganharão a vida. É na perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí chega Apocalipse e fala isso, né? Apocalipse deveria dar um ânimo para a gente, assim, um gás, né, Margarete? Vamos lá. Mas aí Apocalipse diz assim: olha, você está destinado à prisão, você vai ser preso. Você está destinado a morrer à espada, você vai morrer à espada. E é nisso que está a perseverança. Mas como? É nisso que está a perseverança dos santos. Apocalipse 14, 12 diz: isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar, irmãos, sendo perseverantes. Não deixe que um momento de crise, ainda que seja mundial, afete a sua fé. Por quê? Porque Jesus já tinha dito para mim e para você de que essas coisas iriam acontecer. Ou será que a gente pode dizer assim: eu não sabia? Ninguém aqui pode dizer assim: eu não sabia. Não, Jesus avisou. Pestes, fomes, guerras, terremotos, rumores de guerras. Jesus já avisou tudo. Aí agora, quando a gente está vendo a Escritura se cumprindo, a gente perde a fé. Mas que coisa absurda! Quando a gente vê com os nossos próprios olhos, Nael, as coisas acontecendo, vou perder a minha fé. Uai, era para ser o contrário, não? Aqui agora que eu estou vendo com os meus olhos as coisas, as Escrituras se cumprindo, é que eu vou fortalecer a minha fé. Porque se isso está se cumprindo, a volta de Jesus também vai se cumprir. O arrebatamento vai se cumprir. Todas as outras coisas vão se cumprir. É assim, sabe, uma mentalidade estranha, mas a gente precisa permanecer firme até o fim. E aquele, vou só ler de novo. Quem se mantiver firme até o fim, será salvo. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Depois da minha oração, nosso irmão Dalmo vai dar um aviso sobre a programação que nós teremos esse final de semana. Amém? Queridos, eu queria aqui aproveitar que eu lembrei que eu agora queria pedir oração por minha sogra. Ela vai fazer cirurgia nos 2 joelhos, né, meu bem? Vai fazer primeiro em um joelho e depois no outro joelho, né? A minha sogra morre de vontade de vir para o culto também, como a maioria, né? Muita vontade, mas minha sogra está com dificuldade nisso. Aí ela vai se submeter a uma cirurgia. Ela me mandou o nome da cirurgia, mas eu não lembro, né? Aí ela vai se submeter a uma cirurgia e eu queria pedir à igreja que estivesse orando por minha querida sogra, né? A minha muito querida sogra, uma mãe para mim. Vamos orar? Agradeço a Ti, Senhor, pela Tua palavra, agradeço por Tua graça, agradeço por tudo. Agradeço porque a Tua palavra já nos revelou essas coisas que nós estamos vivendo e nós agora, Deus, devemos permanecer firmes, firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes na fé, na oração, na palavra, no testemunho, ó Deus, na perseguição, em tudo, Deus, nós devemos permanecer firmes e constantes. Deus, que nenhum de nós venhamos a retroceder, ninguém, Senhor, venha a retroceder, mas todos permanecerem firmes, caminhando diante do Senhor. Peço a Tua bênção sobre nossas vidas, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre os que estão aqui e sobre os que estão em casa, Pai. Agradeço a Ti por esse momento tão especial, em que nós pudemos hoje voltar os nossos cultos com a presença dos irmãos. Receba o nosso louvor e nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos? Queridos, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode colocar no gasofilácio, está lá no fundo. Eu vou pedir o pastor Wellington para colocar do lado direito, tá? Isso, por favor, Wel. Queridos, quando você for sair, você sairá pela porta da direita, né? Estamos seguindo as orientações. Entra por uma porta e sai por outra. E na saída, não vamos sair nos abraçando, nos beijando, né? Oh, e tal. Não, vamos sair mantendo uma certa distância,
Tá joia? Que é para a gente estar seguindo as orientações. Alguém disse assim, mas pastor, o senhor não acha que o senhor está sendo muito radical, não? Está sendo muito Caxias, não? Irmãos, orientação é para a gente seguir, né? E eu estou procurando ao máximo a gente seguir as orientações das autoridades para que a gente caminhe bem. Eu acho que uma das coisas que prova que a bênção de Deus está sobre nós é justamente a gente obedecer, porque a Bíblia diz isso, não é? E eu não vejo assim nada que as autoridades estejam fazendo com o objetivo de proibir, não para proibir, mas para o bem-estar da comunidade. Por que a gente não pode dar um bom testemunho também? Então, estamos dando um bom testemunho. Ah, não, é lá, eu já ouvi, né, em alguns lugares, a gente botou 2 cadeiras assim, porque aí fica o marido e a esposa juntos, mas era para ter mais de 50 pessoas. Eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso. A Bíblia, a autoridade está dizendo 4 metros quadrados por pessoa, vamos obedecer, não custa nada, é só por uns dias. Daqui uns dias estarão todas as cadeiras no lugar, a nossa turma da melhor idade vai estar de volta, vai estar todo mundo aqui, as crianças, todo mundo junto. É só um pouquinho de perseverança, paciência, perseverança. Não creio que eu estou errando, a diretoria não está errando, nós estamos caminhando bem. Amém? Então saia ali pela lateral, pela porta da direita. Deus abençoe a todos. Nosso irmão Dalmo vai dar o aviso e depois Zaga. Um beijo, gente. Deus abençoe. Irmãos, grandes bênçãos do Senhor para nós, palavra maravilhosa. Irmãos, eu venho aqui para te lembrar que na próxima sexta-feira, dia 18, você conosco, live Eternas Canções, nós vamos tratar de canções maravilhosas e a gente espera você com a gente no YouTube da Igreja Batista de Getsemane e também no Instagram. Então eu quero te convidar para que você esteja conosco e a gente possa celebrar ainda mais. Não esqueça que na quarta-feira também temos culto às 19h30 e contamos com vocês também. Um grande abraço, que Deus abençoe e uma excelente semana para todos nós. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos encerrar o nosso culto ao Senhor com celebração, amém? Vamos encerrar o nosso culto com celebração ao Senhor, amém? Então vamos colocar de pé, gente. Com as palmas.
Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, meus queridos, em nome de Jesus.